Vossa Senhoria mantém essa posição de defesa da imunidade de rebanho? Antes eu quero esclarecer o que é a imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho é um fato. Ela acontece quando você tem uma grande quantidade de pessoas imunizadas, ou que tenham tido contato com o vírus, ou que tenham uma imunidade natural já previamente adquirida pelo contato com outros vírus. Então, o que acontece é que esse fato, que é a imunidade de rebanho, acontece de diversas maneiras. Nós tivemos no começo... Uma questão importante, presidente, somente uma de questão... checagem, uma questão importante de checagem, doutora Anise. Um vírus não produz imunidade. Se acometido por um vírus, não produz necessariamente... Não, eu não estou dizendo que as pessoas... A senhora disse isso agora. A senhora disse isso agora, por favor. Não, As pessoas que estão nos ouvindo não podem ser... Desculpe, eu tenho que esclarecer o seguinte. Desculpe, senador, eu gostaria de completar. Vai poder responder, eu só gostaria de completar a minha... Senador Marcos Rogério. O senhor me desculpe, eu gostaria de... Por favor, doutora Anise, só um minuto. Pode responder. O senhor me desculpe, eu preciso completar. Por favor, doutora Anise. Por favor, doutora Anise. Por favor, doutora Anise. Por favor, Marcos Rogério. Eu estou levantando uma questão. Eu sou médico, como ela é médica, e nós não podemos nos escudar por uma profissão milenar para desinformar a população, sob nenhuma hipótese, porque isso é contra os princípios fundamentais que nos fazem ser médicos, a defesa da vida. E a senhora disse uma frase aí, que não é correta. Não existe imunidade para um vírus quando você é contaminado por outro vírus. Por favor. E eu fiz, modesta parte, presidente, uma pergunta direta. Senador Marcos, senhor presidente, pela tese da doutora Anise, ia faltar rebanho. Eu fiz uma pergunta direta. A senhora mantenha essa posição de defesa? Não, é isso? Eu quero dizer o seguinte, sim ou não? Acabou de sair. Senador Renan, doutora... Esperar ela. Senão eu vou falar aqui que nem o pernambucano que ficou conhecido. Desse jeito o Brasil está lascado mesmo. O relator... Presidente, o apelo que... Peraí, só um minutinho, senador Marco Rogério. Eu vou fazer um apelo aos senhores senadores. Todos têm o direito de falar na hora deles. Claro. Tudo que a doutora Anise falar aqui, que é só anotar e na hora certa questioná-la. É isso que eu vou pedir ao senhor, senão vai haver um debate entre profissionais de saúde que têm muito mais conhecimento que eu e Vossa Excelência, senador Marco Rogério, que nós não teremos. Então, eu tenho certeza, senador Marco Rogério Carvalho, senador Otto Alencar e senador Humberto Costa, que como profissionais de saúde terão mais condições de que nós aqui que debatemos. O apelo que eu ia fazer era justamente nesse sentido, que respeitasse a depoente e no momento oportuno se faça os questionamentos. Quem veio dar depoimento aqui foi a doutora Anise. Mas, presidente, a gente também precisa ser respeitado. A condição dos senadores dessa comissão, senhor presidente, é condição de senador. Falar toda hora. Aqui dentro parece que tem pais da ciência, arautos da verdade. Tem bedel do senador, não pode ter pai da ciência. Então, vamos ouvir a depoente e no momento certo questiona. Por favor, senhor presidente, vamos ouvir a médica, a depoente. Pelo amor de Deus. Só um pouquinho. Olha só, é uma coisa tão séria para que a gente perca tempo. Eu vou dizer uma coisa, nós vamos ter muitas divergências durante o depoimento da doutora Anise, mas eu espero que na hora certa os senadores que têm alguma pergunta a contestem no momento certo. Eu pediria o apoio de todos os senadores e senadoras nesse momento. Senador Calheiro, por favor. Doutora Anise Yamaguchi, repetindo precisamente, aqui nós estabelecemos uma metodologia, cada senador procura colocar a sua, para que avance, para que produza o depoimento. Eu já disse, queria repetir, a presença de Vossa Senhoria, que é muito importante para todos nós e para essa comissão. Mas nós gostaríamos que Vossa Senhoria se circunscrevesse a responder a pergunta objetivamente, como estamos tentando fazer. A pergunta foi o seguinte: Vossa Senhoria mantém essa posição de defesa da imunidade de rebanho?
Eu quero dizer o seguinte, que a resposta não é simples, porque a imunidade de rebanho tem sido declarada como ir para as ruas, fazer a convivência normal e isso gerar uma imunidade absoluta. O que eu estou dizendo é que a imunidade de rebanho, ela é um fato. Ela não deve ser interpretada. A partir de um determinado momento, a comunidade adquiriria uma imunidade. Entretanto, não se previa nessa época, senador Alexandre, não, doutor Rogério. A senhora também não trabalhou com o doutor Alexandre Padilha, que a senhora disse que... Trabalhei um ano. Ele disse que a senhora foi exonerada. Não, eu pedi para voltar à universidade de onde eu tinha sido emprestada, né? Então, nós trabalhamos durante um ano. E na época, inclusive, discutimos várias questões de saúde pública, ajudei na questão do tabaco, como sempre. Bom, e aí, voltando à resposta, que eu acho que é uma coisa bastante objetiva, a questão desse momento em que nós teríamos uma melhoria dessa situação não previa tantas interfaces tão complexas que é difícil dizer qual é o valor das mutações virais que ocorreram, qual é o valor das situações graves que ocorreram com relação a falas que existiam com relação a um prognóstico na época de milhões de casos, né? Então a gente precisa deixar claro, senador, que as opiniões elas são circunstanciais com relação àquela necessidade. Nesse momento, a imunidade de rebanho, ela é um fato que deve ser alcançado pelas vacinas e que, por exemplo, a revista Nature disse que os pacientes que tiveram vírus vão ter uma imunidade humoral, que seja de anticorpos, imunidade celular também, que vai conferir uma defesa maior. E o SARS-CoV-1 já tinha vacinas, já tinha tentativas de vacinas e já teve também a imunidade mensurada 15 anos depois e estava presente. Então, nesse caso, algumas das viroses, elas trazem uma imunidade detalhada mais no futuro. É difícil dizer realmente o número de casos e que vai ter a necessidade nesse momento para que a gente adquira essa imunidade. Doutora Nise, nós não perguntamos, infelizmente, sobre isso. Eu reproduzi... A imunidade de rebanho. Eu reproduzi, veiculei declarações da senhora, né, em oportunidades diferentes e perguntei, a senhora mantém essa posição? É uma pergunta objetiva, sim ou não? Eu estou dizendo o seguinte, que a resolução daquela época, que isso foi em junho do ano passado, nós tínhamos uma realidade diferente. Nós imaginávamos que uma segunda onda, terceira onda viriam com os mesmos vírus. Se viessem com os mesmos vírus, nós teríamos, sim, uma imunidade. Então, para aquele momento, a discussão era pertinente. A própria Organização Mundial de Saúde não sabia se devia fazer lockdowns absolutos, lockdowns horizontais. Então, a senhora mantém a posição, né? Não, eu digo que para aquele momento, sim, era pertinente essa discussão. Para esse momento, são novos algoritmos que vão ter que entrar. Então, a senhora retira o que falou? Também não, senador. Eu estou dizendo que para aquele momento era bastante conveniente e necessária a discussão. Nós tínhamos uma proposição de que haveria um momento. A senhora vai ter que manter ou não manter? Não, eu devo dizer que para aquele momento eu mantinha, sim, a posição. Para esse momento nós estamos discutindo. Até porque só não muda de opinião quem não as tem. Convencido está errado, muda de sua opinião. Pelo contrário, o que eu quero deixar bem claro é que a imunidade de rebanho não é a forma como você adquire. A imunidade de rebanho, ela é o fato. Naquele momento, Vossa Senhoria esperava que a infecção natural levasse a população à imunidade, era isso? Não era a infecção natural e vacinal. Eu citei ali que as vacinas também fariam parte dessa imunidade de rebanho. Está ali claro, no meu depoimento, que eu falava que as vacinas também fariam parte desse momento. E mais, o tratamento precoce e imediato também seria parte, que é o que eu preconizo.
isso, que a gente não abra mão. Seria necessário estruturar o enfrentamento à pandemia com base naquelas premissas que a senhora defendeu? Veja, eu acho que cada estado tentou estruturar. Agora, depois da segunda onda, depois do final do ano. Cada estado tentou estruturar a sua maneira de acordo com as características da sua população. Então,